Dona Madalena começou a sentir as dores da artrite reumatoide bem jovem, aos 23 anos. Quando eu acordava, sentia o corpo todo dolorido, as articulações, fiquei impossibilitada mesmo de caminhar, doía ombro, doía a articulação das mãos, as articulações dos dedos. Aí eu procurei um reumatologista, foi feito os exames e foi detectado que realmente eu tinha artrite. As deformações ósseas são consequências da doença caracterizada pela inflamação das articulações. Segundo estudos, pelo menos 1% da população adulta vai desenvolver artrite reumatoide em alguma fase da vida. Na faixa etária de 50 a 70 anos, esse índice chega a 4,5%. Essa fisioterapeuta explica que a patologia é multifatorial. Não existe uma causa específica. O que se sabe é que tem a predisposição, pode ter a predisposição genética, mas um fator causal não. E que ela é uma doença sistêmica, às vezes fica muito restrita a pensar que vai ter alterações unicamente articulares ou periarticulares, e não é isso. Ela vem também com outros sistemas envolvidos, pode ter alterações de coração, de rins, sistema nervoso, vários outros fatores pode acompanhar. O paciente pode começar inicialmente sentindo uma mialgia, fraqueza, e isso está envolvido com artrite reumatoide. A fisioterapia e a hidroterapia são aliadas no tratamento da artrite reumatoide. A doença não tem cura, mas é possível controlar. O diagnóstico precoce é importante. O diagnóstico, quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor o tratamento, né? Então, ficar de olho nessas alterações, especialmente nessa rigidez matinal. Os pacientes relatam dor e rigidez matinal, a mialgia, febre, pode estar acompanhado a artrite reumatoide. E aí, nesses primeiros sinais, já procurar um médico reumatologista para fazer o diagnóstico correto e iniciar o tratamento. Dona Madalena usa a piscina 3 vezes por semana no tratamento da artrite. Ela afirma, a disciplina com os exercícios e remédios propiciam uma boa convivência com a doença. Realmente alivia bastante, né? Porque aí eu venho para hidro, aí tem as massagens, tudo, e alivia bastante. Se você quer saber mais, tem dúvidas sobre essa doença, artrite, pode mandar a sua mensagem, fazer a sua ligação. Estamos recebendo a reumatologista Joelma Ramos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigado pela presença. Doutora, é possível prevenir ou adiar a chegada da artrite? Então, artrite é o nome que se dá a toda inflamação da articulação. Falando mais precisamente de artrite reumatoide, que é o que está abordando a reportagem, na verdade, tem características genéticas que a pessoa vai desenvolver o problema. Geralmente, a prevalência é maior em mulheres, a faixa etária em torno dos 30 a 40 anos para início dos sintomas, e acima dos 60 anos torna-se mais prevalente a doença. Tem algumas medidas que pode fazer para evitar, para amenizar os sintomas, mudanças de estilo de vida, diminuição de peso, terapias físicas, como foi mencionado na reportagem, exercícios físicos, diminui os sintomas. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas até imaginam assim, faz o exercício, aí vem a dor, que é como se o exercício pudesse causar artrite. Isso é possível? Na verdade, a artrite, como eu falei, é o nome que se dá a toda inflamação de articulação. A artrite reumatoide que está sendo abordada, ela tem característica imunológica. Essa mas eu artrite queria até que a senhora falando... explicasse para nós que eu quero falar de toda a artrite, não só a reumatoide, então, porque existem as outras. Porque existem artralgias e artrites, que é dor na articulação, por características mecânicas, que são essas que você está falando. Dá o impacto na articulação e a pessoa pode sentir a dor. Repetição de movimentos, repetição no trabalho, movimentos repetitivos. postura. Então, é outro tipo de artralgia, de doença articular, né? Nesses casos, alguns exercícios podem piorar. Na verdade, precisa fazer uma avaliação com um médico profissional especialista para que seja diagnosticado o tipo de acometimento da articulação. Porque o nome artrite é o nome genérico, é o nome de toda doença articular. Na verdade, precisa ser feito o diagnóstico para saber qual a patologia a pessoa está sendo acometida. E esses outros tipos de artrite, eles podem ser adquiridos por
por um movimento brusco, por uma postura, Sim, ou sim. até por uma lesão do dia a dia. Sim, existe formas de artrites agudas, que a pessoa pode fazer um movimento brusco e ter um quadro articulado e do articular. Existem as formas crônicas. Como foi falado antes, essa paciente que estava falando, a artrite reumatoide, ela é uma artrite de etiologia crônica. Quer dizer que ela vai conviver a vida toda. Sim, mas existe hoje em dia vários tipos de tratamento, por isso que eu insisto que deva procurar o especialista para que seja feito o diagnóstico correto. Mas em relação, por exemplo, doutora, à atividade física, ela ameniza um pouco, ajuda a melhorar a qualidade de vida de quem tem esse problema? Sim, sim, é super recomendado, ameniza os sintomas. Agora, sim, precisa ser, até a atividade física precisa ser indicado pelo especialista, porque às vezes que a pessoa está em crise, que a pessoa está com muito quadro de dor, é claro que não deve fazer imediatamente, precisa fazer um tratamento antes. Então, assim, tudo deve ser conversado e avaliado com o especialista. Por que acomete mais mulher do que homem? Geralmente, as doenças com características imunológicas têm uma maior prevalência no sexo feminino. Não vale só para artrite, né? No nosso caso, as doenças reumáticas imunológicas, acomete mais preferencialmente o sexo feminino, sim. O telespectador aqui, ele disse que tem ácido úrico que dói as articulações, ele quer saber se tem relação uma coisa com a outra, é o Rodrigo. E um outro telespectador, a senhora me corrija se eu estiver lendo errado, ele disse que tem artrite reumatoide psoriática. Sim. Está correto, né? Tem plano de saúde, mas o plano não disponibiliza uma medicação biológica chamada etanercept. Ele pergunta se pode fazer hemoterapia. Então, cada caso, como eu falei, artrite são vários tipos de acometimentos, né? Na verdade, toda doença reumática pode cursar com artrite. Cada caso precisa ser avaliado. Em relação aos medicamentos imunobiológicos, que é a última pergunta, é o que tem de mais novo no tratamento das artrites. Na verdade, precisa ser avaliado para ver qual que vai ser o tratamento que o paciente vai necessitar. O SUS disponibiliza esse tipo de tratamento e alguns planos de saúde, sim, também disponibilizam. Aí teria que ser visto pelo especialista para ver o que é que está acontecendo. Qual a ligação entre a artrite e a menopausa, doutora? Na verdade, na menopausa, em que há a diminuição dos estrógenos, que é o hormônio feminino, as mulheres ficam mais suscetíveis a processos osteodegenerativos, né? Que é o problema de desgaste osteoarticular. Então, nessa faixa etária, principalmente após os 50 anos, tem maior prevalência dos problemas ósseos de osteoartrite. Sinto dores nos tornozelos de manhã quando acordo. É artrite, o Paulo? Então, na verdade, os processos inflamatórios na articulação, as artrites, elas costumam acometer com dor matinal. Mas não é qualquer dor matinal que vai ser caracterizado ou diagnosticado como uma artrite. Na verdade, precisaria de uma avaliação clínica com um especialista. A Natália, doutora, ela é muito jovem, tem apenas 23 anos, mas ela diz que sente muitas dores nas articulações, que já fez vários exames, não descobrem o que é que ela tem. Quando ela faz atividade física, não sente nenhuma dor e ela quer saber se pode ter alguma relação, se pode ser artrite. Então, as doenças reumáticas, elas não são exclusivas de pacientes idosos. Existem pacientes jovens e até crianças que podem ter os acometimentos reumáticos, principalmente as artrites com características imunológicas. Essa paciente, pelo fato de ser nova, não quer dizer que possa ter. Ela pode ter um problema reumático, mesmo nessa idade. Isso que eu gosto, isso que eu gosto de dizer, porque às vezes fica pensando que doenças reumáticas é só em pacientes idosos. Isso não é verdade. Então, teria que fazer uma avaliação com um especialista. Eu quero agradecê-la pela presença com a gente. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada.